Vamos estar abrindo a nossa Bíblia, vamos estar lendo, dando continuidade à mensagem de Deus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10, mas creio eu que nós vamos finalizar o capítulo de número 16 nesta manhã, tá bom? Acharam? Êxodo capítulo 16, versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que lhe colhem a cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: Será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com quem vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés e Arão: Dizei a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Vamos orar? Pai Santo, bendito e eterno, é diante da Tua beleza, Senhor, que nós nos encontramos nesta manhã para celebrar o Teu santo nome. Obrigado por essa oportunidade. Deus, nós sabemos que o Senhor é que faz acontecer na vida de qualquer um de nós. Reconhecemos o Teu poder, a Tua palavra que é poderosa, Senhor. Mas se o Senhor não agir, a Tua palavra não fará efeito sobre nós. E é por isso que nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que nesta manhã o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para nós compreendermos a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Deus, a Tua palavra, a Tua lei. Nos dá entendimento, Deus, para nós a cada dia viver para a Tua glória, que é isso que nos basta, Senhor, quando o Senhor nos salvou, viver para a Tua glória. Santo Deus, o Senhor conhece o coração humano. Se há entre nós pessoas que ainda não foram regeneradas pelo Teu Santo Espírito, Deus, que nesta manhã haja regeneração neste lugar. Haja novo nascimento, Deus.
para que essa alma possa entender e compreender o valor, o poder do teu sangue, Deus, em nome do Senhor Jesus, pois assim nós oramos e já te agradecemos. Amém, Jesus, e amém, Deus. Irmão, poder se assentar. Irmãos, na semana passada nós falamos do versículo de número 22 até o 27 do capítulo 15, e nós estudamos sobre essa passagem, falando que o povo durante 3 dias andaram pelo deserto e não acharam água. Mas quando eles chegaram num lugar onde que tinha água, que se chama Mara, que deram esse nome de Mara, essa água era uma água imprópria, aonde que Deus foi lá, através de Moisés, jogou uma árvore, e ali aquela água se tornou doce. E a Bíblia fala que ali Deus colocou um mandamento, um estatuto para esse povo. E no versículo de número 27, eles chegaram num lugar chamado Elim, aonde que encontraram 12 fontes de águas doce e 70 palmeiras. E provavelmente aqui neste lugar eles ficaram uns 20 dias aproximadamente só nesse lugar, porque desde quando eles saíram do Egito até chegar aqui na região de Mara, levaram 9 dias, levaram 9 dias. E quando eles se acamparam em Elim, até no capítulo 16, versículo 1, aqui fala que aos 15 dias do segundo mês, ou seja, já tinha se passado um mês que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, se passaram um mês. Então alguns acreditam que só aqui nesse lugar onde que tinha 70 palmeiras e 12 fontes de águas, eles permaneceram ali em torno de 20 dias. No versículo 1 fala que eles ficaram ali, partiram desse lugar, foram para o deserto de Sim, aonde que se encontrava, não tinham mais, beberam água, se refrescaram, mas não tinham mais alimento. Eles estão entrando para dentro do deserto. E aqui é interessante que Moisés ele vai fazer questão de falar que esse lugar ficava entre Elim e Sinai. Então ali eles estão num lugar chamado Sim. Neste lugar Sim, na frente está o Sinai, nas costas está Elim, e nas costas também está o Egito, está o passado, está o tempo que eles estão caminhando, atravessaram o Mar Vermelho. Isso tudo está ficando para trás. Eles estão aqui em Sim, e logo na frente está o Sinai. Então, quando eles chegam nesse lugar, quando eles chegaram nesse lugar, no versículo 2 fala que toda a congregação foram fazer reclamação a Moisés e a Arão. A primeira reclamação deles, que foi lá em Mara, a Bíblia fala que foi todo o povo que reclamou. Aqui a ênfase é em toda a congregação. Ou seja, no primeiro momento da sua murmuração, alguns acreditam que quando fala que foi todo o povo ali quer dizer que muitas pessoas, mas não todas as pessoas. Mas aqui, quando fala toda a congregação, ele quer dar uma ênfase que não escapa ninguém. A ênfase aqui de Moisés é falando que toda a congregação agora está reclamando contra Moisés e Arão, porque não tem o que comer. Os outros deles estavam cheios de água, eles acabaram de se refrescar, de se alimentar, mas a comida acabou, não tinham mais nada para se alimentar. Agora o que eles vão fazer? Eles vão reclamar, sendo que esta reclamação é uma reclamação diferente da primeira, porque a primeira reclamação, eles vão reclamar a falta de água.
E note-se bem que Deus, de maneira nenhuma, vai lá exortar o povo. O que Deus vai fazer? Mostrar a Moisés uma árvore, joga essa árvore na água, e a água vai se tornar doce, e vai conduzi-los a Elim, onde que tem 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Até então a gente vê a graça de Deus na vida desse povo, mas agora a reclamação é diferente, irmão. A reclamação agora não é somente reclamar por falta de alimento. Agora eles vão falar para Moisés que o passado deles é melhor do que o presente. Olha o que eles vão falar no versículo de número 3. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem dera tivessem morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Olha só. Por que quem dera? Porque lá no Egito, o que tinha no Egito? Pão, junto à panela cheio de carne. E eles falam que era uma fartura. Eles estão falando para Moisés que lá no Egito, aonde que eles habitavam, era uma coisa farta de comida, era panela cheia de carne, tinha pão a fartar, pão a fartar. Irmãos, é claro que nós sabemos muito bem que quando Deus tirou esse povo do Egito, Deus não tirou esse povo do Egito para que eles viessem morrer de fome ou de sede no deserto. Claro que não. Mas o que esse povo agora está falando para Deus e para Moisés, falando que a escravidão deles no passado era melhor do que estar ali no presente com o Senhor. Era uma coisa melhor. Isaías, ele pega essa situação agora e vai aplicar para o povo lá na Babilônia. O povo que está cativo, é escravo dos babilônicos, e agora Isaías pega essa cena e vai falar para esse povo agora que está preso, que está cativo lá na Babilônia. Olha o que lá em Isaías 43, olha o que Isaías vai falar para esse povo, por favor, irmão. Isaías 43, versículo 15. Olha o que diz. Versículo 15. Isaías 43, 15. Olha o que Deus fala, irmão. Isso aqui é muito fenomenal o que Deus vai falar agora. Olha o que Deus fala. Quantos de nós somos assim, não é verdade? Quantos de nós, no momento de algumas tribulações, situações na nossa vida, nós olhamos para o nosso passado e achamos que o nosso passado era melhor sem Deus? Porque de repente vivíamos financeiramente muito bem e agora estamos passando por um momento difícil na vida. Nós olhamos para aquelas cenas do passado e falamos: não, naquela época era melhor. E olha o que Deus fala, olha o que Deus fala para um povo que estava cativo 70 anos na Babilônia. Olha o que Deus fala para esse povo. Olha, versículo 15: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. O que Deus está falando? Não tem aquele pavio, né, que fica saindo aquele foguinho? Deus está falando, o povo, se lembra lá do povo lá de Israel, lá de Faraó? O que aconteceu com eles? Se apagaram, não existe mais. O mar se abriu o caminho para o mar, mas se fechou. Eles não existem mais. Continuando, agora, olha que coisa fenomenal, irmão. Não vos lembrei das coisas passadas. O que eles estão fazendo aqui agora? Lembrando o quê? Do seu passado.
está falando para Deus: Deus, era melhor o Senhor ter matado a gente lá no Egito do que ter transportado a gente para esse deserto agora. Estamos aqui agora presentes nesse exato momento, mas a nossa situação era melhor lá. E Deus está falando para esse povo: não lembra das coisas passadas. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Olha o que Deus fala agora: nem considereis as antigas. Algumas traduções, sabe o que vai estar escrito aqui? Nem aqui eu fiz. Você não lembra das coisas passadas que aconteceram na vida de vocês, naquilo que vocês estavam sem a minha pessoa, estavam cativos. Agora, nem aqui eu fiz. Não fique agarrado com as coisas do passado. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós achamos que era melhor naquela época, quando nós chegamos a Deus, naquele primeiro amor. Às vezes nós ficamos agarrados na nossa vida espiritual do passado, aonde que a gente era mais fervoroso, aonde que a gente tinha maior comunhão com Deus. E agora Deus está falando aqui em Isaías: não fique, nem considere as coisas que eu fiz em vocês, que eu fiz entre vocês. Porque, olha o que ele diz ainda em Isaías 19: eis que faço coisas novas. Irmãos, a gente vai ver daqui a pouco o Espírito Santo, quando Jesus falou que é fonte que jorra para a vida eterna, é fonte que jorra, é algo inesgotável, não cessa. Então não fique, irmão, apegado com as coisas do passado. Não fique. Irmãos, muitos não têm ideia o que realmente aconteceu com ele. Muitos. Você sabia? De repente nem você que está sentado aqui sabe o que realmente aconteceu com você. De repente você nem sabe o que Deus fez em você. Você nem sabe, de repente. De repente você acha que a salvação é uma coisa comum, porque você não sentiu. De repente foi algo que aconteceu com você, como aconteceu no coração de Lídia, uma coisa tranquila. Mas eu preparei um texto aqui só para a gente ter a noção do que aconteceu com a gente, irmão. O que aconteceu com a igreja de Deus? Olha o que aconteceu. Abre comigo em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Olha o que diz. Efésios capítulo 1, versículo 19 a 20. Acharam? Diz assim, ó, capítulo 1, versículo 19 ao 20, ó. O qual está falando da salvação, tá? Está falando da salvação. Paulo, ele está orando para esse povo aqui que Deus salvou, para Deus abrir o entendimento desse povo, aí iluminar a mente do povo. Agora, olha o que Paulo, ele continuando nessa oração, olha o que ele vai dizer. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Olha só, ele está falando que existe um poder na vida das pessoas que creem. E ele não fala que é qualquer poder, ele fala assim, ó, suprema grandeza do seu poder. É um poder que a gente não tem como mensurar, é algo imensurável, é algo que a gente não consegue compreender com as nossas mentes finitas. Ele continua falando, olha só, segundo, olha o irmão, olha o poder que opera em nós, irmãos. Olha o poder que não é um poder que operou, pelo amor de Deus, é um poder que opera em nós.
É um poder que está naqueles que creem, naqueles que foi salvo. Olha aí, olha o poder que está em você e em mim. Olha o que ele fala. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Qual foi o poder que ele exerceu em Cristo? Ele vai dizer aqui, ó, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais. O que Paulo está dizendo, irmão? Irmão, o poder que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, que fez ele se assentar nos lugares celestiais, esse poder age em nós. Quando ele fala aqui, ó, eficácia, é energel no original. Quando Paulo está escrevendo no grego, ele fala assim, ó, energel, ele está falando de uma energia. Essa energia, olha, essa energia que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo e o levou, conduziu para regiões celestiais, essa energia opera em nós. Quando João ele fala que o maligno não pode tocar, o maligno ele consegue compreender o tamanho dessa energia em nós. Claro, irmão, que o inimigo ele vai tentar de todas as formas para fazer a gente vacilar, cair, se alimentar da nossa fé, mas o que eu quero que vocês compreendam é que a mesma energia que a força daquele poder que operou no Senhor Jesus Cristo ressuscitando, esse poder opera em nós. Esse poder opera em nós. E se eu sei que a mesma energia que ressuscitou o meu Senhor Jesus Cristo opera em mim, como que eu vou ficar me prendendo no meu passado? Às vezes nós nos prendemos no passado porque a gente não compreendemos também aonde que nós estávamos. De repente você se acha que está aqui porque teve uma força, teve um entendimento, teve uma compreensão melhor. Mas Paulo não para por aí, irmão. Olha o que Paulo ele vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 2, irmãos. Só para a gente ter uma noção da onde que nós saímos e o que Deus fez em nós. Olha só o que diz, 2:2, Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, esse atuar de repente na língua de vocês, aqui na tradução de vocês vai estar diferente. Na minha está atuar, na de vocês pode estar outra coisa, mas a palavra no original é a mesma. O que Paulo está falando aqui, que o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, quando ele fala esse atuar, ele está falando de energia, energel. A mesma palavra que ele usa do grande poder de Deus que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, ele fala que o Espírito agora ele tem uma energia tão grande nos filhos da desobediência. O que Paulo está falando? Que não tinha como eu e você ou qualquer um que pertence hoje à igreja se desatar do laço do diabo, não tinha como. A nossa mente estava totalmente cativa. Existia um poder sobre nós, um poder destruidor, fazendo com que nós viéssemos ficar cego, diretamente cego. E como que pode agora que eu compreendo que existe um poder, uma eficácia do poder em Deus em mim, eu vou ficar falando, ou vou ficar pensando que o meu passado era melhor? Se você compreende, irmão, da onde que Deus te tirou, você nunca mais vai pensar que o teu passado era melhor. Nunca mais. Você pode estar no deserto. É melhor, irmão, a gente estar no deserto com Deus do que estar lá nos fornos fazendo tijolo de faraó. É muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. A nossa passagem aqui é como peregrinação.
Somos forasteiros, é isso que Pedro vai dizer. Às vezes, irmãos, à primeira vista da dificuldade, a gente esquece daquelas 10.000 bênçãos que Deus fez em nós. Irmãos, olha o contraste, irmão. Olha o que a graça de Deus é. Para pensar, você que é salvo, para pensar. Pense em você mesmo. Olha para você. Pensa agora nas coisas que você faz. Se você fosse Deus, você escolheria você? Fala para mim. Olha como é, olha o que a graça faz na vida de um homem. Olha o que a graça está fazendo na vida desse povo, irmão. O povo está murmurando. Sabe o que Deus vai fazer agora? Olha o que Deus... Eles estão falando que lá no Egito a gente tinha fartura de pão. Fartura de pão lá no Egito. Olha o que Deus vai fazer. Versículo 4, por favor. 4 e 5. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção da cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha presença. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Irmãos, quando eles falaram assim, olha, nós lá no Egito tínhamos fartura de pão. Sabe o que Deus fala? Tá bom. No céu toda manhã vai chover pão. Irmão, eles passaram 40 anos no deserto. Enquanto eles não pisaram lá na terra prometida, não faltou pão para esse povo. E o que eu estou falando é que Deus sabia muito bem que durante toda essa caminhada ainda, esse povo ia fazer grandes murmurações, mas Deus não deixou de dar pão para esse povo. Deus continuou dando pão para esse povo. Todo dia de manhã tinha pão para esse povo. Todo dia de manhã tinha pão para esse povo. Enquanto esse povo estava totalmente envolvido com incredulidade, achando que o passado era melhor, Deus dá pão do céu. De repente, se sou eu e você, ia ser vingativo, mas Deus não faz assim, irmão. Se Deus fosse um Deus vingativo, coitado de nós, eu nem estaria aqui. Mas por que nós estamos aqui? Porque Deus nos dá pão. Ele nos deu o pão mais precioso e que às vezes nós não damos tanta satisfação ou valor devido ao pão que Ele nos deu. Olha o que diz, irmãos, em Mateus capítulo 4, versículo 3 ao 4. Depois a gente vai ler João, mas a gente vê que Mateus, aqui, Jesus, que é o verdadeiro pão do céu, ele fala isso. Capítulo 6 de João, a gente vai ler. Mas olha o que o diabo ele vai fazer, irmãos. Olha o que o diabo ele vai fazer. Mateus capítulo 4, Jesus está na tentação do deserto. Versículo 3 e 4, olha o que diz. Então, o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Será que isso lembra vocês? Deserto, pão. Lembra vocês alguma coisa? Deserto e pão. A tradição judaica, ela insistia, falando que na chegada do Messias, o milagre que aconteceu, o milagre que operou lá juntamente com Moisés, seria uma proporção muito maior com a chegada do Messias. Então os milagres iam ser milagres muito maior do que aconteceu lá no deserto, Moisés fazendo
aqueles milagres. Então, o judaísmo, eles tinham esse entendimento: com a chegada do Messias, o milagre ia ocorrer de maior proporção, de maior número. Note-se bem lá em João 9, quando Jesus ele cura aquele cego de nascença, os judeus eles vão declarar: olha, nunca vimos tal coisa, nunca aconteceu isso. Um cego de nascença, tornando a ver, eles ficam admirados porque nunca aconteceu tal coisa. Mas aqui Jesus está no deserto e vai ser tentado. Quando ele tem fome, lembra disso? Quando ele tem fome? Quando ele tem fome, o que está acontecendo aqui? O povo está com fome, está falando com Deus, com Moisés: Moisés, não temos comida. E o que o diabo ele vai pegar agora? Se tu és o filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. A Bíblia acaba de dizer que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. E o que o diabo ele vai fazer agora? Vai lembrar Jesus lá do deserto. Qual é a sagacidade do diabo? Jesus, se lembra lá no deserto? Lá no deserto estava o povo lá, os redimidos, aquele povo que Deus remiu para que viesse o Salvador. Agora o Senhor está aí cheio de fome, ou você está aí cheio de fome. Se tu és realmente o Filho de Deus, você não pode morrer de fome, porque não tem como cumprir. Se morrer aqui, não vai ter como cumprir essa tua missão. O que você tem que fazer agora então? Transforma essa pedra em pão. O que o diabo está querendo dizer para Jesus? Jesus, assim como Deus alimentou o seu povo lá no deserto, você tem que se alimentar. Se você realmente é o Deus, você tem que se alimentar agora. Vai morrer de fome agora? E o que Jesus ele vai falar para ele, irmãos? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que está acontecendo com esse povo aqui? O que Deus ele acabou de dar para eles lá no caminho de Mara? Estatutos. E fala assim: ó, se fizeres o que é reto diante dos meus olhos, deres ouvidos meus mandamentos, guardares todos os meus estatutos. Agora o que Deus está vencendo o diabo? Eu não vivo somente de pão. Eu tenho que viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que nos garante, irmão, a vitória é vivermos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra. Não é caixinha de surpresa, de promessa, não. É toda a palavra. E é isso que Jesus está nos deixando aqui bem claro. Toda a palavra. O que o diabo quis trazer para Jesus? Se tu és o filho, faça o que aconteceu lá no deserto. Não, eu vou fazer o que eu vim para fazer. Obedecer toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim Jesus, ele foi até a cruz, e no último momento da sua cruz, você vê as pessoas gritando: se é realmente Filho de Deus, desça da cruz aí para a gente acreditar. E a gente vai acreditar. Em João, irmão, olha só em João, capítulo de número 6, olha o que vai dizer aqui, João capítulo 6, versículo 30 ao 40. Jesus acabou de alimentar esse povo, tá? Na multiplicação dos pães. E o povo está atrás de Jesus. Jesus fala para eles: olha, vocês não estão atrás de mim por causa do que viram os milagres. Vocês estão vindo por causa do pão que desceu do céu. E agora no versículo 30, Jesus vai dizer assim, olha: Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o comer pão do céu. Em Salmos vai dizer que esse pão era pão poderoso. Em outros lugares vai falar que é pão de anjos. E aqui
Os fariseus estão falando pão do céu. Agora, olha o versículo 32. Olha que coisa magnífica, irmãos. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Se lembra lá no deserto? Enquanto eles peregrinaram, Deus deu sempre do pão para eles se alimentarem. Eles tiveram vidas, né? Claro, irmão, que eles passaram por certas cidades onde que tinham comida, mas independente se tinham comida ou não, pão estava caindo. Então eles estão falando: dá-nos sempre desse pão. Olha o versículo 31. Declarou-lhe Jesus, isso aqui lembra vocês? Ó, eu sou o pão da vida. Quem vem em mim jamais o quê? Terá fome. E quem crê em mim jamais o quê? Acabou de acontecer. Eles tiveram sede, Deus alimentou eles. Deus matou a sede deles. Eles tiveram fome, Deus alimentou eles. Então Jesus está falando: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome, jamais terá sede. A alma religiosa estava procurando alguma coisa para preencher a sua alma, alimentar a sua alma, e Jesus está falando para eles: quem crê em mim não vai ter fome, as suas necessidades serão supridas. E Jesus continua, irmão. Olha, irmão, por isso que eu acabei de falar para vocês em Efésios capítulo 2, aonde que nós estávamos. Olha o que Jesus vai falar, irmãos. 36. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Vocês me veem, mas vocês não creem em mim. Por que eles não creem em mim? Jesus vai dizer, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem em mim, de modo nenhum lançarei fora. Por que eles não creem? Porque o Pai não enviou. Quando o Pai envia, vai até Jesus, e Jesus de maneira nenhuma vai lançar fora. Deus lançou fora o povo que tirou do Egito, morreram todos no deserto, mas Deus agraciou com a sua bondade todos eles foram agraciados. Você acha, irmão, que algum pecado pode nos separar do amor de Deus? Você acha que um crente verdadeiro, ele consegue ficar fora da graça de Deus? Não consegue, porque Jesus não tem como lançar e a gente fora, e a gente não tem força maior do que Jesus. É claro, irmão, João vai dizer: todo aquele que vive na prática do pecado não nasceu de Deus, porque o que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. É claro que ele vai dizer isso. Alguns teólogos vão dizer que quando um crente cai, ele não cai no mar, ele cai dentro do barco. Não cai no mundão, ele cai dentro do barco. Uma hora Deus vai resgatar esse povo, porque Deus, ele veio salvar esse povo, irmão. E Jesus, ele continuando aqui, olha, versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Aí, ó, e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu nenhum perca de todos que me deu, pelo contrário, eu ressuscite no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscite nos últimos dias. Sabe quantas pessoas estavam aqui ouvindo essa palavra de Jesus? Milhares de pessoas. Jesus acabou de alimentar só de homem 5.000 homens, só de homens, fora mulheres e crianças. Eram muitas pessoas que estavam atrás de Jesus ouvindo essa palavra de Jesus. No entanto, que alguns conseguem murmurar. Se você ler em casa, você vai ver, eles vão murmurar. E aquela multidão, quando começa a murmurar, Jesus pega mais pesado ainda. Quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Eles ficam: como é que é isso? Como que isso pode acontecer?
Ali alguns estudiosos vão dizer que só de discípulos tinha mais de 400 discípulos, só de discípulos, fora aquela multidão de ouvintes. Sabe o que eles vão falar? Quando Jesus começa a falar que Ele é o pão do céu que dá vida ao mundo, eles vão falar, dura esse discurso, dura isso. Dura essa palavra. Quem pode ouvir tamanho absurdo? Quem pode ouvir isso? Jesus vai falar no finalzinho. Jesus vai dizer, por causa disso, no versículo 65, por causa disto, é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Muitas pessoas estavam ali, irmãos. Milhares de pessoas abandonaram Jesus nesse momento, porque Jesus falou que Ele é o pão da vida. Pão da vida. Jesus, Ele é o verdadeiro pão da vida. E é por isso que nós, que já experimentamos desse pão, não podemos nunca desvalorizar esse pão. Valorizar esse pão. Porque esse pão, ele nunca vai deixar a gente morrer no deserto. Nunca vai deixar a gente morrer no deserto. Porque Ele é Jesus, irmãos, que vela pela sua palavra. Entenda uma coisa, irmãos. Nós, quando estivermos no deserto, porque isso acontece, lembra que Ele vela pela sua palavra. Ele falou para os seus discípulos, todos os dias estarei convosco. Todos os dias. Todos os dias. Continuando aqui, irmãos, em Êxodo, capítulo 16, versículo 6 ou 10, vai dizer assim, ó. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã vos fartar de pão. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão, dizei a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava e toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Irmãos, a gente vê que agora Deus, na primeira murmuração, Deus ele aparece e só fala com Moisés. Deus só fala com Moisés. Ao ponto de falar somente com Moisés e o povo não vê Deus, é que o povo agora vai falar contra Moisés de novo. E Moisés está falando para eles, olha, vocês não estão murmurando, não estão fazendo queixa contra mim não. Está fazendo contra o Senhor. O Senhor ouviu a queixa de vocês. Agora o Senhor vai aparecer para vocês. Mas o Senhor aparece para eles, todos eles veem o Senhor no deserto, mas o Senhor não fala com eles, fala com Moisés. E Moisés vai falar com o povo. Nesse exato momento, Deus está falando com Moisés, para o Moisés falar com o povo. A gente vê, irmão, que ele fala assim no versículo de número 7, olha, pela manhã vereis a glória do Senhor. E no versículo de número 10, vai dizer assim, a glória do Senhor apareceu na nuvem. É claro, irmão, que o Senhor ele não pode ser visto, mas a sua glória pode. A gente vê que a manifestação visível e a gloriosa presença de Deus está presente, irmão, em todo o Antigo Testamento. O homem não pode ver Deus, a única maneira de ver Deus foi através do Senhor Jesus. Jesus ele falou, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Então,
para ver Deus, os discípulos viram Deus, as pessoas que viram Deus, Jesus Cristo. Mas ninguém mais vê a glória de Deus, vê a pessoa de Deus, mas a manifestação da glória de Deus a gente consegue ver. Em 2 lugares a glória de Deus está presente, a manifestação da glória de Deus está presente, em 2 lugares. Em 2 lugares. A primeira que eu vou dizer é lá em Salmo 19, versículo 1, quando ele vai falar assim: os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que o salmista, e quando nós vamos estudar sobre o que é Deus ter a sua própria glória, alguns teólogos vão acreditar que na criação de Deus, quando Deus ele cria todas essas coisas, quando Deus cria todas essas coisas, Deus ele vai externar a sua glória. Ou seja, como que eu consigo ver a glória de Deus? Na sua criação. E quando eu vejo toda essa glória, toda a beleza, irmãos, nessa época do ano, então, nem se fala como que o céu fica bonito. Como eu moro no alto, então eu vejo aquele céu avermelhado, meio rosado, é uma coisa. Se eu acordar cedo, antes do sol nascer, o sol está nascendo, eu vejo aquela coisa, eu fico vendo a glória de Deus nesses mínimos detalhes. Então, quando a gente vê toda essa criação, eu tenho que compreender que isso é a glória de Deus, é Deus externando a sua glória. Deus ele colocou a sua glória para fora. E como que a gente consegue ver a glória de Deus? Na natureza, num passarinho cantando de manhã. Às vezes eu vejo ele discutindo, os passarinhos brigando. Que maravilha, irmãos. Eu não estou entendendo nada. Claro que nada daquilo ali é para mim, mas aquilo ali é para Deus. Sabe, cada pontinho, cada detalhe, eu vejo como que esse nosso Deus ele é perfeito. Às vezes nós queremos ver Deus em tanto poder se manifestando, enquanto a sua criação está aí, ó, declarando a sua glória, o seu poder na criação. Irmão, a gente não consegue dar vida sequer. Um pedacinho de grama a gente não consegue dar vida. Como é que pode? Aquele mato está ali, aquele mato cresce, morre, cresce, morre. Aquela árvore em certas estações dá aquelas folhas bonitas. Daqui a pouco não dá mais, mas no outro, naquela estação, volta a dar. Irmão, é muita glória. É muita perfeição. Sabe? É nos mínimos detalhes a gente consegue ver a perfeição de Deus. O povo aqui viu a glória de Deus lá no deserto, quando Deus apareceu nas nuvens. Eles viram a glória de Deus. A gente consegue compreender a glória de Deus na sua criação. E outro lugar também que Deus manifesta a sua glória. Em Romanos capítulo de número 3, versículo 23, tem um texto muito fenomenal para a gente dizer sobre a glória. Olha o que diz, irmão, por favor. Diz assim, olha, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carece o quê? Da glória de Deus. Ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente vê que esse texto aqui em Romanos, ele vai nos dar a entender que a salvação é uma espada de 2 gumes. De 2 gumes. E Paulo vai falar sobre isso lá em Efésios capítulo 3, versículo 21. A salvação, ela é uma espada de 2 gumes. Todos pecaram. Quando eu sou salvo, quando a igreja foi salva, o que aconteceu? Todos os pecados foram cancelados. E ele fala, carecem da glória de Deus. Ou seja, a salvação, ela cancela o meu pecado e restitui a gente à imagem divina de Deus. O que eu quero dizer com isso? É quando a gente olha para a igreja de Deus, a gente vê a glória dele. Você creu, você como igreja, hoje, a glória de Deus está em você. A imagem do seu filho resplandece em nós.
É por isso que em 2 lugares nós conseguimos ver a glória de Deus sendo manifestada: na criação e no seu povo redimido. Todos pecaram, meu pecado foi cancelado e fui restituído à imagem de Deus. Eu e você então somos restituídos à imagem de Deus. A imagem de Deus, ela é restaurada em nós, nos que cremos. A imagem de Deus, ela é restaurada em nós. Se lembra quando eu falei do poder de Deus que ressuscitou Jesus está em nós? A imagem de Deus é restaurada em nós. Então não só a glória de Deus é revelada na criação, como também na sua igreja. Continuando, irmão, do versículo 19 ao 21, olha o que vai dizer aqui. Se lembra quando eu falei que eles não só murmuraram por falta de água, mas também lembraram do seu passado? Lembraram do seu passado? Aqui já é o contrário. Olha como que nós somos. Olha, capítulo 16, versículo 19. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. O pão não podia ficar para amanhã. Deus, ele deu um decreto: todos os dias eu vou fazer chover pão. E o pão tinha que ser colhido pela manhã. Se o sol ia derreter aquilo ali ia cair, não tinha como mais, tinha que ser todo dia pela manhã. Eles tinham que pegar. Se eles fossem na parte da tarde, não tinha mais pão. Não tinha mais pão. E todo dia pela manhã eles pegavam pão. No 6º dia, eles tinham que colher em dobro, somente no 6º dia. Por quê? No 7º dia, eles não iam colher, porque era o dia do Senhor, era o dia consagrado ao Senhor. Eles não iam colher. E Moisés está falando isso para o povo: ninguém deixa para amanhã. A ordem foi clara: não deixar nada para amanhã. Não deixe nada para amanhã. Do 1º dia ao 5º dia, não deixe nada para amanhã. Olha o versículo 20. Então, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bicho e cheirava mal, e isso se indignou Moisés. Irmãos, eles não podiam se preocupar com o dia de amanhã. A ordem foi clara: não deixe nada para amanhã. No momento, eles falaram que o passado deles era o melhor. E agora eles estão preocupados com o dia de amanhã. Vê como que isso aqui reflete a gente? Num certo momento a gente se preocupa com o passado, no outro momento a gente se preocupa com o dia de amanhã. E a ordem foi clara: não deixa nada para amanhã. Lá em Mateus 6,34, lá no Monte da Bem-aventurança, quando Jesus ele vai falar sobre, né, não deixar, ele vai falar nem Salomão se vestiu com toda a glória, as pessoas estão preocupadas. No finalzinho ele vai dizer assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu dia o seu próprio mal. Às vezes nós ficamos assim, como está esse povo aqui, se preocupando tanto com o dia de amanhã, e a gente não consegue resolver nada. Tiago fala que a gente não consegue resolver nada, irmão. Não consegue. Tiago fala, olha, se você for negociar amanhã, não diga que vai negociar, fala se o Senhor permitir. E quantos de nós ficamos preocupados com o dia de amanhã, guardando para o dia de amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje? E deu bicho isso. O Moisés ficou indignado. Era isso que Moisés não queria quando Deus chamou a ele. Em Êxodo capítulo 4, versículo 1, Moisés vai falar, Deus, e se eles não me ouvirem? Essa era a preocupação de Moisés, desse povo não ouvir Moisés. E a gente está vendo que o povo de Israel não era bom ouvintes.
Eles não sabiam o que era ouvir a palavra de Deus. Eles não sabiam o que era ouvir conselhos. É o que está acontecendo aqui. E Moisés se indignou contra eles. Nem foi o Senhor que se indignou. Aqui é Moisés que está indignado contra esse povo. Indignado, irmão. Por que Faraó não deu ouvido? Cansamos de ler texto, porque Deus endureceu o coração de Faraó, porque o coração de Faraó era duro, porque Faraó endureceu o seu coração. Acabamos de ver, tem mais de 15 vezes, quando fala que endureceu o coração de Faraó, mais de 15 vezes. A gente não vê um texto falando que o coração desse povo era duro, mas esse povo não sabia ouvir. Faraó não ouviu, tudo bem, o ímpio não ouviu, tudo bem, mas nós não ouvimos, irmão. Nós não ouvimos o conselho. Por que eu vou ficar preocupado amanhã, do dia de amanhã? Por que eu vou ficar falando que os dias dos passados foram melhores? Existem exortadores falando, não faça isso. O dia de amanhã tem os seus próprios cuidados. E Jesus fala, basta o seu dia o seu próprio mal. E às vezes nós ficamos agarrados com isso, irmãos. O que vai acontecer no dia de amanhã? Versículo 27 ao 30. Vai falar assim, ó. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dará pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Olha só, irmãos, eles guardaram pão por dia de amanhã, do primeiro dia ao 5º dia, nós não sabemos, mas eles guardaram. Moisés ficou indignado, porque não era para aquilo acontecer. O ponto que eles guardaram que deu bicho, a Bíblia fala que deu bicho, cheirava mal, deu bicho. Mas aqui agora é o contrário, aqui eles saem para procurar no sábado, alguns, a Bíblia deixa claro, alguns saíram no sétimo dia para procurar pão e não achou. Aí Deus ficou indignado. Aqui, versículo 28, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis? Irmão, Deus não ficou indignado em outras vezes, mas agora Deus fica indignado, sabe por quê? Porque era o dia que Deus preparou para o povo pensar nele, repousar para ele. E alguns saíram à procura do pão. E agora Deus fica indignado porque eles não estavam dando valor à graça do sábado, à graça do descanso. Não estavam dando valor. Nós vamos ver, irmão, que essa palavra sábado aparece aqui desde lá do Éden, só vai aparecer aqui agora. Claro que daqui a pouco Deus vai instituir isso como lei. E até como lei eles não vão guardar esse sábado. Irmãos, sábado significa dia de descanso. Era o dia onde que o povo se reunia para poder ler, meditar, adorar a Deus. A gente não tem muitas, olha só, nós não temos muitas referências bíblicas do que realmente acontecia no sábado, não temos. O que nós vamos ter é muitos acréscimos quando Jesus aparece lá falando do sábado. A tradição acrescentou muitas coisas no sábado, que a gente não vê isso no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento não vai aparecer muitas coisas. O que vai aparecer? Que era o dia consagrado para Deus. Isso vai acontecer. O que Deus está fazendo para o povo é dando a eles um pouco de repouso, de descanso, para que no deserto eles tivessem um dia de meditar a Deus. E nem nesse momento eles estão querendo meditar em Deus. Eles não estão querendo.
a gente vê que aqui eles não guardam o sábado como dádiva, porque olha aqui no versículo de número 29, considerai que o Senhor vos deu o sábado é como dádiva para o povo, é um presente que Deus dá para o povo descansar das suas labutas. O dia de descanso hoje para nós, qual é o dia? É o dia da ressurreição, é o primeiro dia da semana, que é o domingo. Hoje é o dia que nós repousamos em Cristo, trabalhamos de segunda a sexta ou de segunda a sábado, e hoje é o dia que a nossa alma repousa em Cristo. Hoje é o dia que a gente se separa para celebrar Cristo juntamente com os irmãos em congregação. E às vezes nós fazemos como esse povo aqui, ó. Não damos valor a esse dia, irmão. Não damos valor a esse dia. Esse povo não estava dando valor a essa dádiva, não estava dando. Ao ponto de Deus falar para Moisés: Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Que povo é esse, Moisés? Entendem, irmão, que Deus não reclamou quando eles murmuraram da água, da comida, de guardar o alimento para o dia de amanhã, mas quando foi no sétimo dia, Deus vai lá: não, peraí, cara, esse dia eu preparei para vocês. Moisés, esse povo, eles, como que pode eles ser assim, Moisés? Como que pode recusar os meus mandamentos, Moisés? Moisés fala: olha, esse é o sétimo dia, o dia de descanso. Aí no versículo 30 o povo vai lá e descansa o sétimo dia. Para finalizar, no versículo 32 ao 35, disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele enchereis um gomer. Gourmet aqui, irmão, isso aqui é a capacidade, é a medida dos egípcios, tá? Deles encherei um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que veja o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e o coloca diante do Senhor para guardar as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para guardar. E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. O que Deus está agora fazendo com o povo? E a gente vai finalizar. O povo ia acabar de entrar numa terra farta, numa terra onde que mana leite e mel. Era uma terra farta de muitos alimentos. E Deus fala assim: olha, leva esse pão aqui para essa próxima geração que está por vir não esquecer o que eu fiz nesse deserto por vocês. Infelizmente o povo se esqueceu, irmão. Infelizmente o povo se esqueceu. Deus está falando: ó, essas gerações têm que lembrar o que eu fiz. E o povo se esqueceu. Eu olho esse retrato assim, eu vejo como que nós estamos embutidos dentro dessa história. Às vezes nós reclamamos, por pouca coisa nós reclamamos, falando que o passado é melhor. Às vezes nós ficamos preocupados com o futuro. Às vezes nós não valorizamos o culto que é dado para Deus, nós não valorizamos. E às vezes até aquelas coisas, aquelas ações que Deus fala assim, ó, recorda, a gente não consegue recordar. A gente não consegue recordar. Que nessa manhã, Deus, que nessa manhã nós possamos sair daqui, irmãos, como pessoas melhores. Lembrar de onde que Deus te tirou. Lembrar o poder que habita em você. Lembrar o que Deus fez em você, o que está fazendo. E não se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã basta o seu dia, o seu próprio mal. É proibido a igreja ficar lembrando dos seus passados como algo positivo, é proibido. Deus deixa muito bem claro: não lembra dessas coisas. Não lembre, irmão, não fique agarrado com o teu passado. Seu passado foi embora,
Deus fez coisas novas na nossa vida, ainda continuará fazendo, amém? Vamos se colocar de pé, vamos estar orando, vamos estar louvando a Deus para a gente ir embora.